Olá, boa noite. Boa noite para aqueles que estão na Europa, na Suíça, na Alemanha, provavelmente Portugal, é 1 hora a menos, mas também é boa noite. E boa tarde aí para o pessoal do Brasil. E hoje nós temos uma mais nova da turma aqui do CEM, para nos apresentar o trabalho. Eu vou acertar teu nome, Sueli. Fica tranquila. Sueli Cainé. A Sueli, ela é a nossa companheira também do Sejus, e eu, como sou uma olheira, eu estou infiltrada, eu vou lá e faço uns resgates para vir para o CEM, para fazer umas apresentações, e agora ela é a nossa mascote da casa, mais nova. Então, a Su, hoje, vai nos apresentar um trabalhinho fantástico, cujo tema: Lei de Sociedade e Progresso. É um assunto pertinente para o momento, que a gente possa aproveitar cada pontuação que for dita, e eu vou passar a palavra para a Sueli. Fique bem à vontade, se sinta em casa e bora trabalhar, né, Su? Bora trabalhar, Guacira. Bora trabalhar, mão na Boa massa. noite, boa tarde, bom dia para todo mundo, quem está conosco aqui, quem estiver conosco em outro momento. Primeiro eu quero agradecer a Guacira, ao Centro de Estudos Espíritas Emanuel, que tem me acolhido com tanto carinho, tenho adorado também estudar com vocês, quero continuar todos esses estudos de obras básicas do Espiritismo. E hoje nós vamos falar desse tema, Lei do Progresso e Lei de Sociedade, e que nós façamos, né, um estudo participativo, vocês façam interrupções, colocações, porque um sempre vai trazer uma visão, e enquanto outros participando vão trazer outras visões e agregando o conhecimento, complementando o trabalho, né? Nós sempre fazemos alguma coisa que esteja ao nosso alcance, e o nosso alcance é sempre limitado. Quanto mais pessoas estudando e podendo trazer as suas observações, sempre agrega ao trabalho, amplia. Então, que nós façamos um grande estudo, né, de hoje. E como disse a Guacira, acabou sendo um momento bastante pertinente. Eu vou começar compartilhando aqui uma tela, para aí nós vamos lendo e conversando a respeito. Está visível a todos? Sim, aqui está tranquilo. Sim. Então, tá bom. Bom, gente, quando nós pensamos em progresso, né, nós podemos entender progresso de várias maneiras, né? Quando nós já temos nas ciências os instrumentos necessários para observar astros, planetas, e já observamos neles diversas fases, né? Então, existem planetas que iniciam a sua existência todos os dias, aliás, estrelas, tem aquelas que deixam de existir, né? Hoje é possível a observação que vários astros e planetas estão em fases diferentes da sua existência. O nosso planeta, nós observamos que ele também está envelhecendo, o seu magma está se resfriando, e milhares, bilhões de anos, esse processo vai acontecer. Lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, o Kardec traz o conhecimento dos espíritos de que existem vários, né, os planetas servem de várias
moradas, né? Então, existem planetas primitivos, existem planetas de provas e expiações, de regeneração, os felizes, os celestiais. Então, nós vemos o progresso, né? Tanto na questão material, quanto na espiritual, para atendimento, acolhimento dos espíritos. Vemos também o progresso aqui no nosso planeta, né? Podemos perceber na matéria, no reino animal, no reino vegetal, também, né? A evolução das espécies. Percebemos plantas e animais, os historiadores reconhecendo esses seres que povoaram a Terra anteriormente. Sabemos que temos os nossos ancestrais, os ancestrais da espécie humana, todos nós somos humanos. Então, houve lá na época paleolítica, neolítica, o Homo erectus, o Homo neandertal, que deram a origem à nossa espécie. E também observando, né, o que a ciência nos traz, sabemos que as sociedades, né, os agrupamentos existentes, desde aquela época recuada, do Paleolítico, do Neolítico, passando, né, em ocasiões antes de Cristo, por Cristo e até hoje, uma modificação também no comportamento das pessoas que habitaram, da sua cultura, da formação da sociedade, das leis que regem, né? E aí trazemos de Kardec e dos espíritos também o conhecimento que é filosófico, de que os espíritos evoluem. E isso faz sentido quando nós olhamos para os próprios agrupamentos e sociedades, civilizações que compuseram o nosso planeta. Então, nessa questão 776, o Kardec vem e faz uma pergunta muito pertinente para que nós consigamos entender melhor a teoria dos espíritos. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? E os espíritos respondem: o estado natural é a infância da humanidade, é o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. E responde um pouco mais abaixo, não vou ler todo o texto, tá? A lei natural, pelo contrário, rege toda a condição humana e o homem progride na medida em que melhor compreende e melhor pratica. Então, o estado natural, ele corresponde ao estado primitivo, né? Ponderando, refletindo naquela época do Paleolítico, do Neolítico, logo do surgimento dos primeiros seres humanos. Naquele momento, os seres eram muito voltados ao atendimento apenas dos seus instintos e do seu instinto de conservação. Viviam apenas para atender às suas necessidades. E aqui eu trouxe também uma reflexão da Dora Encontre, que ela faz no livro Pestalozzi. E ela começa: desse modo de vir, em Pestalozzi, só fazendo um link, eu esqueci de fazer uma colocação. Pestalozzi, Kardec foi discípulo, aluno de Pestalozzi. Pestalozzi trouxe uma ideia de educação libertadora, compatível com as ideias aí de Paulo Freire. E ele, e continuando nela, assume um caráter ternário, ou 3 fases, na teoria das 3 estados, natural, social e moral, indicando nitidamente o movimento dialético que conversa um com o outro. Não há dúvida de que Pestalozzi se refere ao estado natural como um estado pré-social, à maneira dos iluministas, pois ele assinala claramente os motivos da entrada do homem no estado social. O homem, nesse estado, é um filho puro do instinto, que o conduz simples e inocentemente para todos os gozos do sentido. Isso está de acordo também com o que os espíritos nos trazem. Nós fomos criados
espíritos simples e ignorantes. É que começamos, e no sentido de ignorante, não no sentido de apresentar algum tipo de rispidez no seu comportamento, mas no sentido de não saber, de não ter desenvolvido nenhum tipo de habilidade, de ter muito a conhecer. E se tomamos os 3 estados como camadas do ser, então o estado natural é a zona dos impulsos, é a primeira, são as primeiras encarnações, como um ser, como um espírito, em um corpo, ainda, ou já nessa transição para a fase humana, e nas primeiras humanas. Irracional, na qual se asilam os desejos sensoriais e, segundo Pestalozzi, o impulso de sobrevivência. Então, nós percebemos bastante isso, tanto na doutrina espírita, quanto no próprio conhecimento que nós podemos hoje nos valer do que a ciência nos oferece. Então, quando nós vamos ler a doutrina espírita e nós encontramos várias ponderações a respeito do estado primitivo, dos agrupamentos primitivos, passa também pela leitura contemporânea, percebemos que a referência é essa, né? E não fazer comparações com sociedades humanas. Todos nós hoje temos uma capacidade, né, de razão, de inteligência já desenvolvidos. Então, às vezes é colocado, né, às vezes nós colocamos determinadas sociedades como mais evoluídas do que outras, e nós podemos incorrer numa série de preconceitos, né? Simplesmente, né, os valores de Ubuntu, que são disseminados aí em sociedades africanas e que trazem uma beleza de fraternidade, né, que muito nós temos que aprender. Então, entender que quando Kardec vem e fala de estado primitivo, é lá nesses tempos recuados, em que nós, ainda bastante movidos por instinto, pouco tínhamos de conhecimento e de desenvolvimento, até moral, que nós ainda temos muito para prosseguir, né? Hoje é o momento que nós fazemos essa reflexão de quanto nós temos para prosseguir, quanto que nós temos para evoluir no campo moral. Mas olhando para as sociedades recuadas, nós já percebemos que existe uma evolução importante também. Aqui, lá naquela época primitiva, o homem já tinha necessidade de viver em agrupamentos. Então, evoluíram para fabricação de armas, para caça, para perceber que precisavam de um lugar para se abrigar, mas, sobretudo, também para o enfrentamento dos desafios e para conservação da espécie, a necessidade de viver em agrupamento, que é o que o Livro dos Espíritos nos traz. A sociedade como determinada, indetermináveis números de encarnação, e que vivendo em sociedade. E aqui nessa questão 768, vem aqui os espíritos, foi o Kardec mesmo, que faz essa ponderação. Eles, porque tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então, da necessidade de abrir mão de uma liberdade, de fazer o que apenas nós queremos para viver em sociedade, para viver em agrupamento, e lá naquela época bastante primitiva e recuada,
fazíamos como, né, como pode ser os animais, então cada um tinha a sua função, né, que, por exemplo, as abelhas vivem dessa maneira, as formigas vivem dessa maneira. Hoje nós temos uma outra visão das coisas, né? Nós já desenvolvemos a nossa inteligência ali aquilo que nós queremos fazer. Mas naquela época, muito movidos ainda pelos instintos, cada um tinha a sua função. E existia, né, desde aquele momento, uma normatização, uma regra para a convivência entre grupos. E dessa necessidade de cada um exercer uma função, dessa necessidade de cada um se alimentar, se abrigar, existir e, ao mesmo tempo, se unir para o enfrentamento das dificuldades que o meio nos oferece, frio, seca, inundação, furacões. Alguém quer falar comigo? Boa noite, Edson. O que Kardec nos traz? Que dessa convivência, isso propicia o desenvolvimento da inteligência, da razão. E a razão é importante, a inteligência é importante para que nós também possamos compreender, discernir entre o bem e o mal, aventar possibilidades, escolhas e fazer escolhas. Nós precisamos da compreensão para perceber alternativas, oportunidades e, enfim, usar toda a nossa vontade e faculdades da alma para poder escolher. E aqui nessa questão 780A, o Kardec pergunta aos espíritos: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? E os espíritos respondem, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. Nessa pergunta 780b, ele pergunta como se explica então que povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos. E os espíritos respondem, o progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se de inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. E aí nós conseguimos compreender, né, a realidade que nós vivemos hoje a partir dessa afirmativa, que povos, às vezes, muito inteligentes, ou já com uma inteligência como nós, né, a humanidade hoje, dispõe já de um importante desenvolvimento da sua inteligência, muitas vezes usando isso para o mal. Escolhendo, fazendo mão do seu livre-arbítrio para isto. E aqui, nós percebemos, né, desde a época lá, agora partindo já do estado primitivo, vamos fazer uma ponderação, uma comparação lá da época de Moisés. Então, os indivíduos, né, ainda imbuídos pelos seus instintos, lembrando que o instinto, ele faz parte da nossa constituição física. Enquanto encarnados, nós estamos num corpo físico e que possui instintos. Então, desde aquela época, nós ainda necessitando de evolução moral, necessitando de aprendizado quanto à nossa autonomia moral, quanto ao uso da nossa vontade, então, muitas vezes nós deixamos nos guiar, nos levar pelos impulsos apenas instintivos, ou então, como Kardec diz lá na Gênese, né, paixões, que são o que a gente conhece de orgulho, vaidade e egoísmo,
Então, lá desde aquelas épocas recuadas, lembrando de Moisés, então, naquela necessidade de regular a sociedade, uma vez que ainda nos deixamos levar muito pelos instintos, nós criamos regras de comportamento, legislação, costumes para regular a sociedade. Mas lembrando que essa necessidade de regulamento, ele vem de fora, ele é imposto, é um momento necessário. Afinal de contas, se nós não tivéssemos a legislação, nós não conseguiríamos avançar enquanto sociedade. Hoje fica claro que nós nos deixamos ainda levar, né, pelas paixões. Alguns denominam as paixões como emoções, pelos instintos, né? E praticamos o mal. Então, para que a sociedade possa avançar, para que a humanidade possa dar o seu curso de progresso, e nós também percebemos, não apenas na legislação, quanto também percebemos nas ordenações, por exemplo, de instituições religiosas. Então, elas são necessárias para a nossa organização hoje, né? Mas elas são, ou então, as instituições religiosas, que também têm as suas ordenações, e que, naturalmente, pela convivência, nós aceitamos também a sua imposição. Mas lembrando que isso vem do exterior, não vem do interior. E aí a Dora faz uma ponderação interessante, aqui também nesse livro Pestalozzi. O estado social nasce como consequência imediata do egoísmo. A necessidade de regular nasce justamente do fato de vivermos uma sociedade ainda muito impulsionada, em que as pessoas são muito impulsionadas ainda pelo instinto, pela paixão, e pois o choque dos egoísmos individuais leva os homens a desejar uma ordem que, embora limite de certa forma a manifestação dos seus instintos, garanta sua fruição tranquila. Mas se nossos instintos se satisfazem objetivamente ao serem atendidos, os nossos desejos, a vida social cria substitutivos para compensar a perda parcial da nossa liberdade animal. Propriedade, lucro, profissão, autoridade, leis são meios artificiais para satisfazer a natureza animal pela escassez da liberdade animal. O estado social, tomado como estado histórico, é frágil, pois o homem social é um ser em conflito, dividido entre a animalidade e a lei. E aí nós conseguimos, então, avançar até na compreensão de por que é que muitas vezes nós exageramos no consumo. Temos até agredido o nosso planeta por conta disso, explorado mais do que nós devemos. E vem Kardec aqui na questão 783, aliás, ele faz essas ponderações aqui. É uma força viva que as más leis podem retardar. Aliás, desculpa, vou voltar um pouco. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Então, o progresso, ele faz parte da lei divina. Ele o fim de todos nós aliás, o fim não, né? O porto, a estação onde todos nós vamos chegar é a felicidade. E por mais que nós passemos por dificuldades, em que nós ainda vivemos numa civilização muito marcada por problemas, o futuro, né, de construção feliz vai chegar, mas vai ter que partir de cada um de nós também. Quando essas leis se tornam de todo incompatíveis com o progresso, elas derrubam com todos os que queiram manter, e assim será até que o homem harmonize as leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos,
e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. Todos nós devemos respeitar as leis, observar leis. Nós temos essa obrigação, mas nós podemos discuti-las através, cada país tem o seu regramento nesse sentido. Aqui no Brasil, nós temos audiências públicas, nós podemos fazer parte de partidos políticos, os partidos podem sugerir alterações de leis, e isso é um trabalho importante, um trabalho de própria conscientização e conhecimento, faz parte do desenvolvimento do conhecimento humano, faz parte do desenvolvimento do próprio senso moral, para nós trazermos maior compatibilidade, né, da lei, da sociedade, em relação à lei divina, à lei natural. Mesmo que nós não tenhamos a consciência do que toda a bondade e a justiça de Deus signifique, existe uma ideia, né? Nós fazemos através de estudos, nós fazemos através das nossas reflexões, uma ideia do que seja mais justo. E devemos, assim, através das nossas ações, tanto dentro da intimidade de cada lar, em relação aos nossos amigos, em relação a toda a sociedade. Então, não quer dizer que a lei seja injusta, não quer dizer que a sociedade ainda viva em bastante conflito, que a organização social não seja importante para o nosso progresso. É importante e é um instrumento de evolução, porque a partir desse contato é que nós vamos desenvolvendo o senso moral, fazendo escolhas também, percebendo, né, nesse contato, nas relações, nós vamos percebendo o próximo. E essa pergunta aqui, né, a resposta da 772 do Livro dos Espíritos, o Kardec faz a ponderação, relações sociais que lhe podem fornecer ocasião de fazer o bem e de cumprir a lei de progresso. Como? Cada um fazendo a sua parte, independente dos resultados. Então, quando nós percebemos uma determinada situação, o que o Kardec quis dizer aqui? Que mesmo que nós não entendemos, talvez, que tenha algum resultado a nossa ação no bem, pratiquemos mesmo assim. Façamos a nossa parte. Porque cada um, se fizer a sua parte, com certeza nós vamos poder construir uma realidade muito melhor. Aqui na resposta 774, para ele, há outra coisa além da necessidade física, a necessidade de progresso. Os liames sociais são necessários ao progresso. E os laços de família resumem os liames sociais, eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. O que é amar-se como irmãos, né? A gente ouve isso tanto na doutrina espírita. Vamos nos amar como irmãos. Não é aquele amor, né, afetivo que a gente tem por algum parente que está conosco, algum amigo. É o amor exposto na fraternidade, no respeito, na cooperação, naquilo não fazer ao próximo, ao semelhante, o que não gostaríamos que fosse feito a nós. Aqui na 780, Kardec continua, o progresso moral segue sempre o progresso intelectual, é a sua consequência, mas não segue imediatamente. Então, por mais que nós estejamos vivendo numa situação difícil, essa resposta de Kardec, essa resposta dos espíritos aqui, se encaixa na nossa realidade. Nós vemos um importante desenvolvimento da inteligência. Ninguém precisa nos dizer isso. Conhecemos até o ambiente fora do nosso próprio planeta. Sabemos o que se passou há 8, 10 mil anos atrás. Temos uma possibilidade de cura de doenças importantes trazidas pelos avanços da ciência.
mas nós estamos no trabalho de evolução moral, de fortalecimento da nossa vontade, para que nós possamos escolher o bem, independente dos instintos que contém no nosso próprio corpo, que vão, né, que nos gritam ao instinto de conservação e às paixões, mas que esses instintos estão perdendo também com a inteligência a sua força, e nós vemos isso em Kardec, lá na Gênesis, no capítulo 3º. Então, fortalecer a educação do espírito, no sentido de ampliar fortalecer a nossa vontade, porque o bem e o mal, nós já temos condições, a humanidade já está em condições de discernir entre o bem e o mal. Mas falta que nós fortalecemos a nossa vontade para escolhermos pelo bem. E essa escolha deve ser livre, desinteressada, desassociada de recompensa. Vou fazer o bem para eu ser recompensada. Será que isso é caridade? Ou eu estou vendo os meus interesses? Ou com medo, não vou praticar isso porque, afinal de contas, ou eu vou ser julgada, ou eu posso receber sanções. É praticar o bem desassociado. É assim a ideia que o Espiritismo nos traz. E olhar assim, né, para os obstáculos hoje que impedem, né, para os obstáculos, o que nos atrapalha aí no caminho da evolução, o que não vai impedir que a evolução vai ocorrer. Qual é o maior obstáculo na questão 785? E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Há duas espécies de progresso que mutuamente se apoiam e, entretanto, não marcham juntos: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro recebe, em nosso século, todos os estímulos desejáveis e, por isso, atingiu até um grau desconhecido. Seria necessário que o segundo, que é o moral, estivesse no mesmo nível. Não obstante, se compararmos os cursos sociais de alguns séculos atrás, com os de hoje, teremos que ser sérios. Bom, no século XIV, XV, as pessoas era possível comprar pessoas. Nós não podemos negar que houve um progresso. Porém, e perceber o quanto eles atrapalham a nossa caminhada, para melhor construir tanto a nossa vida interior, tanto a nossa vida em relação às pessoas próximas, quanto a nossa participação na coletividade como entes colaboradores, com o todo, né? E abrindo mão, percebendo o quando nós estamos agindo pelos nossos interesses, e muitas vezes ferindo as pessoas. E nós, inclusive, percebendo essa nossa, o fundamental papel em relação à célula social que nós compomos, para perceber como que nós estamos agindo e nos posicionando. O que nós estamos fortalecendo? O que nós precisamos fortalecer? O quanto que nós temos que nos questionar a respeito das que nós vemos, de como nós temos lido o mundo. O efeito contrário à humildade, é aquele que se coloca acima do outro. E a humildade nos ensina que devemos nos colocar ao lado, e o egoísmo, ao contrário, a caridade. É aquela força centrípeta que puxa tudo para o centro do indivíduo e vai destruindo tudo que tem perto. Só no atendimento dos nossos interesses.
E quando eu falo nossos, eu estou falando geral. Cabe a mim, com certeza, a verificação disso também dentro de mim mesma. E aí a Dora Encontre ela termina esse raciocínio, né? O homem dividido entre a animalidade e a sociedade vai encontrar a sua síntese na autonomia moral. O estado moral é, para Pestalozzi, a resposta ao conflito posto. Se o estado natural revela o homem como obra da natureza e o estado social como obra da sociedade, o estado moral é aquele em que o homem se faz a si mesmo, ou seja, ele não está atendendo apenas determinações. Eu não faço o bem porque a lei me determina que eu não posso prejudicar o outro, eu faço bem porque eu não, né? Nós devemos fazer o bem porque nós compreendemos. E aí vamos além do que a lei determina, do que usos e costumes nos determinam, do que ordenações religiosas nos determinam, para olhar para os seres de uma forma fraterna, irmandada, todo mundo pertencente à grande humanidade, para colaborar uns com os outros. E essa norma, vindo de dentro, não há furo. Aquele que cumpre uma determinação exterior, no momento em que ele não se vê observado, ou fora da punição, e ele ainda não compreendeu o conteúdo fraterno daquela determinação, ele vai bular. Porque não compreendeu. Enquanto essa autonomia moral, que deve vir através do aprendizado, da educação do espírito, que vai muito além de conhecimento acadêmico ou intelectual, e sim, é uma ampliação, a compreensão e o fortalecimento da sua vontade, das suas faculdades espirituais, a percepção, inclusive em relação ao outro, do dever de cada um de servir, de fraternidade. Essa é a grande o ingrediente para a construção da sociedade fraterna. Por isso que mesmo no âmbito da ciência, de uma forma geral, nós falamos, gente, educação é tão importante, a educação é o caminho da nossa evolução. Esse estado moral é conquistado a partir de um movimento interno no indivíduo, pois a sociedade, ao impor-lhe deveres extrínsecos, não se pode fazer dele um ser moral. Todo dever oposto à natureza animal só pode ser estímulo à hipocrisia e à imoralidade, que é o que eu tinha dito, ele acaba atendendo, mas não desejando fazer, quando não se vê observado. A moralidade deve usar a força animal, ou antes, a existência animal tem que estar engajada na condição social, na condição moral. Estabelece-se a dialética do ser. O estado social se opõe ao estado natural, mas é pelo atrito entre ambos que o homem dá os primeiros passos como ser moral. Então, é necessária a nossa estrutura? É necessário. Nós temos que lidar ainda com os nossos impulsos? Nós temos que lidar. E é desse contato, dessas experiências, que nós vamos alcançar a autonomia moral. Aqui, Eli, rapidamente. antes de você entrar nesse quadrinho, eu posso dar um pitaco? Por favor, eu não estava vendo a hora. Por favor. Eu vou dar um pitaco, porque falando no slide anterior, a questão da caridade, né? De ser algo natural, quando você está preparado realmente, sem esperar o retorno. Então, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver um vídeo que circulou na internet. Eu acredito que tenha sido um vídeo verdadeiro. Uma família numa festa, num restaurante, eu não sei. Eu sei que estava o pai de um lado, a mãe na cabeceira, e a menina, a filhinha, do outro lado, né, de frente para o pai.
O meninozinho veio vendendo alguma coisa, bala, não sei, e foi direto para o pai, né? Para o chefe da mesa. Aí o homem não quis, botou ele, né? Foi embora, mandou embora. Só que ele foi para o lado da menina, esse menino com a caixinha dele que estava vendendo, a menina fez ele para o outro lado dela, onde ninguém via, ele se agachou, né? Ele se agachou, ela fez ele se agachar. O que ela estava comendo, ela fazia assim, ela dava para ele, entendeu? Como se estivesse alimentando né? Tivesse quando a gente bota o bichinho, né? Do nosso prato. Mas ela fez isso, mas foi uma coisa tão tremenda que ela tirava do prato dela, devagarinho ela ia na colher e dava na boca do menino a comida, entendeu? Aí depois dava a bebida e ele comendo, né? Quando ninguém viu esse vídeo, não, ele circulou a beça na internet. E o pai conversando com a mãe, né? Para lá, para cá, e ela comendo, ele comendo, conversando. Ninguém percebeu o que a menina estava fazendo. Aí, quando ele bateu o olho na menina, ele viu o que ela estava fazendo, ele levou um choque. Na mesma hora, ele levantou, pegou o menino. Aí eu pensei, ai, meu Deus do céu, vai botar o garoto para correr de novo. Ele pegou o menino, botou o menino sentado ao lado da filha, chamou o garçom, pediu o garçom para pegar o... E nisso a mãe ficou assim, ó, parada, olhando, entendeu? Eles levaram um tapa, né? Com a luva de peluca pela filha, pelo que a menina fez, entendeu? Acabou ele pondo o menino do lado da filha, o garçom trouxe um prato com comida para o garoto, ele sentou ali e ficou ali a coisa, sabe, se desenvolveu. Foi uma coisa tão emocionante isso, que eu acredito que não tenha sido feito com, vamos dizer, fake, né? Produzido. Aquilo foi real, aquela cena, entendeu? Parecia ser real, porque o homem teve quando ele bateu o olho, que ele viu, que ele estava tão falante, que ele não tinha percebido nem o que estava acontecendo. Estava com a esposa falando, e a menina só alimentando o garoto, assim do lado, né? Por baixo. Não Ele foi abrindo a uma boquinha montagem. assim, ó, e ela dava a colherada na boca do menino, aí depois dava a bebida. Quando ele bateu o olho, ele deu um impulso, assim, ó, pum, levantou, mas veio, e aí ficou conversando com o menino, pediu o prato, aí ele voltou para o lugar dele e continuou o assunto. Mas foi uma coisa tão interessante que essa menina fez, então isso me veio essa questão, né? Independente do que esteja acontecendo no mundo afora, o que você tem que fazer, faça a sua parte. Não espere, mesmo que o outro esteja jogando pedra, seja lá o que for, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? É aquela tal gotinha no oceano, mas ela está ali, ela está contando, né? E foi exatamente essa ilustração que veio desse vídeo dessa menininha. Eu vou ver se eu acho na internet e eu posto no grupo. Compartilha com a gente, Eu Gracida. vou dar para ver se Eu ele lembrei tá... de um também, de uma coisa similar, que fala dessa questão da empatia, de entender o outro, senão o planeta não vai para frente, que era mais ou menos, sabe, hashi, o pauzinho, né, de comer comida japonesa, né? Só que eram duas pessoas, mas um hashi muito comprido e um pote de arroz no meio. Então, quando a pessoa pegava o arroz no meio, o hashi era tão comprido que não dava ângulo de virar na própria boca. Então, a pessoa ia morrer de fome, estava com o arroz na frente, pegava o arroz e o hashi, como era muito comprido, não virava na própria boca. Então, ficou aquela questão, como é que a gente come? Um tentando e o arroz caía, Até que os dois perceberam que era possível pegar o arroz com o hashi comprido e colocar na boca da pessoa da frente. E um alimentar o outro. Porque o pauzinho não virava na própria boca, mas dava para acertar um aviãozinho ali na boca da pessoa que está na frente. Então, acho que isso é o amor, é a troca. O ser egoísta é o que só quer se autoalimentar. E a proposta do Espiritismo é aumentar esse pauzinho e falar, olha, na tua boca não cabe mais, você vai ter que alimentar o outro. Eu acho que essa que é bem interessante também, porque aí eles perceberam que ao alimentar o próximo também te alimenta. Não é? E aí a gente consegue quebrar esse ciclo de egoísmo que essa sociedade capitalista toda
estrupiada aí que a gente vem vivendo cada um só quer saber do próprio haxizinho, né? Se bobear, come até com a mão ali, mas não dá para o outro, né? Eu acho que é bem isso aí que me veio à mente também. Com certeza. E realmente foram excelentes dois exemplos mesmo de tudo isso que a gente está vivendo e a necessidade que a gente tem de fazer. Aqui, só Pestalozzi, ele fortalece essa questão de que nós temos que trabalhar, né, por organização melhor da nossa sociedade, para que cada um possa ir desenvolvendo os valores espirituais através, né, de um ambiente seguro e de amor. Nosso progresso não tem que ser através do sofrimento e do mal. O mal é produzido pelo homem, né, pelos seres encarnados que estão aqui, e, enfim, que nós carregamos no mal depois também, após nosso desencarne, até o fim, até a nossa evolução. Mas não precisa, né? Nós poderíamos estar aprendendo, desenvolvendo valores do espírito pelo amor. Aqui, Kant, ele destaca só a questão da autonomia, que é importante a autonomia, através dela que os seres vão se desenvolver. Sócrates, ele traz uma coisa também bastante importante, a partir da construção interior. Então, o conhecimento deve vir de dentro da construção interior de cada um. É importante esse investimento em termos de educação. E, para finalizar, eu trouxe aqui a Revista Espírita, porque ela traz a questão bastante interessante da organização através da fraternidade e de nós irmos expulsando, né, o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Então, eu vou ler esse trechinho, tá? Quem quer que alimente contra o próximo sentimentos de ódio, de animosidade, de inveja, de rancor, falta com a caridade. A caridade é a antítese do egoísmo. A primeira é a abnegação da personalidade, o segundo é a exaltação da personalidade. Uma diz, para vós em primeiro lugar, que é o que a Sandra falou, né? Para mim depois. E o outro, para mim antes, para vós se sobrar. A primeira está toda inteira nessas palavras do Cristo, fazer aos outros que quereis que vos fizessem. Numa palavra, aplica-se sem exceção esse princípio. Aliás, aplica sem exceção a todas as relações sociais. Haveremos de convir que, se todos os membros de uma sociedade agissem de conformidade com esse princípio, haveria menos decepções na vida, menos sofrimento, né? Desde que dois homens estejam juntos, contraem por si mesmos deveres recíprocos. Se quiserem viver em paz, serão obrigados a se fazerem mútuas concessões. Esses deveres aumentam com o número dos indivíduos, as aglomerações formam todo o coletivo, que também tem suas obrigações respectivas. Tens, pois, além das relações do indivíduo a indivíduo, as de cidade a cidade, de país a país. Embora o homem tenha progredido do ponto de vista moral, deve-se convir que esse progresso se realizou principalmente no intelectual. Nós estamos em um desnível grande. Por quê? Eis ainda um desses problemas que só o Espiritismo estava dado a explicar, mostrando-nos que a moral e a inteligência raramente caminham lado a lado. Enquanto o homem dá alguns passos, num deles retarda no outro. Mais tarde, porém, torna a ganhar no terreno que havia perdido, e as duas forças acabam por se equilibrar nas encarnações sucessivas. O homem chegou a um período em que as ciências, as artes, a indústria atingiram um limite até hoje desconhecido. E se os gozos que delas tira satisfaz a vida material, deixa um vazio na alma. O homem aspira a algo melhor, sonha com melhores instituições, quer a vida, a felicidade, a igualdade e a justiça para todos. Olha o Kardec aqui, gente. A predominância do sentimento do amor que leva os homens a se tratarem como irmãos e não como inimigos. A caridade é a base, a pedra angular de todo o edifício social. A comunidade é a abnegação mais completa da personalidade, gente. Olha que coisa incrível, a pura fraternidade, da gente reconhecer no outro, todo o fator da sua humanidade, né?
cada um devendo dar de si, pessoalmente, ela requer o mais absoluto devotamento. Ora, o móvel da abnegação e do devotamento é a caridade, isto é, o amor ao próximo. Essa transformação é inevitável. Olha que boa notícia, gente. O Espiritismo é consolador, de esperança, nos traz o quê? A evolução. Todos nós conquistaremos, através do nosso esforço, a condição de espírito feliz. E essa transformação é inevitável, porque está conforme a lei do progresso. Mas se apenas seguir a marcha natural das coisas, sua realização poderá demorar muito, né? Se acreditarmos na revelação dos Espíritos, está nos desígnios ativá-las e estamos nos tempos pedidos para isso. Nós temos não só o Espiritismo, né? Diversas ciências aí que nos demonstram estudos ecológicos, estudos em relação ao aprendizado, ao próximo, que nos levam ao conhecimento do que nós devemos cooperar uns com os outros, que seremos mais felizes numa sociedade fraterna, que a forma de nós progredirmos na autonomia, na realização do bem pela nossa vontade é através da educação, e que a sociedade justa, né, e feliz vai ser conquista de todos no momento em que todo mundo também alcançar essa autonomia e realizar o bem pela sua vontade, porque entendeu, porque está de acordo. E eu trouxe aqui esse recorte da Dora na filosofia Construindo o Pensar, que eu acho fantástico. Nenhum indivíduo pode reconhecer sua própria humanidade, nem pode, por consequência, realizá-la na vida, se não reconhecê-la nos outros e cooperar para a sua realização nos outros, para os outros. Nenhum homem pode emancipar-se se com ele não emancipar todos os homens que o cercam. Minha liberdade é a liberdade de todos, visto que eu só sou realmente livre, livre não somente na ideia, mas de fato, quando a minha liberdade, o meu direito encontram sua confirmação e sua sanção na liberdade, no direito de todos os homens, meus iguais. Então, é maravilhosa a ideia, né, desse progresso que parte da construção individual de cada um, que nós precisamos trabalhar e construir em nós, mas para pôr isso a serviço do próximo, assumir o dever do bem e dividir, partilhar essa felicidade. Nós não evoluímos para nós, para vivermos só. Nós evoluímos e estamos nesse trabalho para compartilharmos a felicidade. A felicidade é um estado conquistado pelo Espírito, sim, de prática do bem, mas para compartilhar com o próximo. Tem a questão 215 que bem traz isso no Livro dos Espíritos, né? Que a felicidade é poder encontrar esse estado já de prática do bem, de evolução moral na espiritualidade com os nossos afins. Então, gente, já que vocês ficaram tão quietos, vocês não querem falar nada agora. Eu quero. Eu falei para vocês que eu começo a falar, eu não paro mais, vocês têm que me interromper, entendeu? Eu estou aprendendo ainda isso que eu queria, do estudo em conjunto, entendeu? Vamos lá, eu gostei de algumas coisas, mas acho que talvez o que mais tenha me chamado a atenção, ou assim, cada vez que a gente ouve alguém trazendo um tema, um assunto, traz uma abordagem diferente, né? Acho que a gente coloca muito da gente na informação que a gente quer passar. E aí hoje me ficou, assim, você falando dessas tensões, né, que eu li como tensões, a parte da construção do homem enquanto um ponto de vista natural, a parte da construção do homem enquanto um ponto de vista social, e como que essas tensões clamam, né, por um avanço moral para que as coisas se equilibrem, então a gente possa, enquanto humanidade, dar um novo passo. E aí, vendo lá atrás, que você citou alguns que eu já não lembro mais, mas aí tinha o Sócrates na história. E ali do Pestalozzi, acho que você
comentou de várias coisas, mas assim, ele fala muito dos ambientes seguros, né? Pelo menos na área da educação, que era aquilo que ele entendia, que aquilo precisava ser o ambiente de prática dentro da ideia de educação dele partia de um ambiente fisicamente seguro, onde aquelas crianças pudessem se expressar e desse contato, né, com o fazer do dia a dia, eles iam, então, aprendendo. Então, assim, criar esses ambientes seguros onde possa se desenvolver as autonomias e, ao mesmo tempo, tem essa questão do conjunto, porque aí eles não estamos sozinhos, né? Então, tem aí, mesmo assim, tem essas ambiguidades todas, essa busca desse equilíbrio para o conjunto funcionar. E aí vem o Sócrates de novo, como sempre, fala, mas é interno o negócio, né? Ou seja, a gente vai tendo todas essas experiências, essas sucessivas encarnações, e isso, de alguma maneira, vai nos construindo internamente, né? E aí o que ficou para mim foi, acho que nesse momento, assim, enquanto planeta Terra, enquanto humanidade presente aqui, me trouxe assim, ok, então a gente está nesse momento em que já temos uma construção do natural, né, da humanidade ainda movida por esse instinto, eu colocaria inocente, talvez, ou simples, né, que já teve aí um crescimento dentro da parte social, ou seja, o intelectual já andou bastante, né? Então, assim, hoje já dá para segurar um pouquinho esse instinto que está organizado, que está melhor organizado, ou se organizando melhor, mas ainda tem um déficit grande da questão moral. Então, essa nossa transição que a gente fala tanto, né? Para mim, hoje ficou assim, então esse período de transição é justamente para que tenha esse ajuste, onde a moral alcance o desenvolvimento intelectual que a gente teve até agora, para que a gente possa seguir, né? Então, assim, em algum momento que eu anotei aqui, de alguma outra leitura do Kardec, falando sobre o vazio da alma, que é digamos assim, sei lá, acho que é a epidemia maior, né, do planeta. São essas questões que levam, né, hoje, dentro das depressões, dentro das dificuldades de relacionamento, dentro dos impulsos de morte ainda tão fortes e tão presentes, fica esse sinal de que realmente está faltando essa parte da moralidade, né, no sentido de que, enquanto eu me construo dentro dessa humanidade, posso, então, já tenho maturidade suficiente para olhar para mim enquanto um ser possível de realizações e de amar, para o outro também capaz disso, né, sair dessa coisa de primeiro eu, que você também comentou lá atrás do orgulho e do egoísmo, né? Então, assim, o ideal é que a gente chegue nesse ponto de simplesmente fazer pelo outro, né? Como a menina fez, a Guacira, acho que trouxe a história da menina. Como essa menina fez, ela, vamos lá, é uma criança, de repente não tem aquela questão. Ela falou, tá com fome, né? Eu tenho comida aqui, eu vou te dar também, então vamos comer junto. E sem essa pretensão, eu vou dar porque alguém vai me presentear. Não, a chance que ela tinha ali era de, no mínimo, tomar uma bronca, né? Ou vai falar, você tá dando, então agora tu não vai comer mais, né? Assim, então, assim, ela estava em risco ali, se a gente for pensar na situação, mas fez nesse desinteresse, ou seja, é um exemplo de alguém que já está tão preenchido de algumas coisas, né, que é capaz já de ter um movimento natural em direção ao próximo, né, o outro. Então, é isso, assim, eu gostei muito, me trouxe um olhar, porque tem alguns temas dentro do Evangelho que às vezes a gente fala assim, nossa, esse capítulo não, é muito chato. E de repente foi assim incrível. Obrigada, Sueli, foi muito bacana. Obrigada a você, Milena, pelas suas colocações. Foi maravilhoso ter te ouvido. Muito bom. Vou dizer só um minuto. Eu estou sempre ainda no Evangelho, não?
E ele diz que nos mundos superiores, a eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna. Mas como nós somos ainda o intermediário, não somos nem inferiores nem superiores, nós temos aqui um consolo. Precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Então, a gente não pode exigir mais do que aquilo que a gente tem, mas estamos no caminho certo. É isso. Vacira, Sandra, Margarete. Sim, eu acho assim, só uma colocação assim que na prática, assim, além do nível pessoal, a gente tem que fazer isso a nível social, através do voto, através de onde que a gente faz as coisas, não é? Para isso tomar, tem alguns momentos na humanidade, isso tem que ser meio que na marra, entre aspas, não é? Porque as minorias não vão, ninguém vai amar a minoria por amar. É como eu tenho visto a guerra da Ucrânia, eu estou em Portugal, não é? E como ficou deflagrada a questão do racismo dentro dessa guerra. Não é assim, tem muita coisa aparecendo, do tipo falas. Aqui eu vi na televisão, eu sofri junto com uma mãe que é de Angola, e apesar dos filhos, não seria necessário, os filhos têm já a cidadania portuguesa, ficaram presos na saída da Ucrânia. E fala, vocês vão ser os últimos a saírem desse país. Um desespero absoluto, a mãe chorava, estão dormindo ao relento, na neve, no gelo, e outros casos tantos, não é? Então, isso que eu falo, a humanidade tem horas que dá um desânimo, assim, um desânimo na alma. Você fala, puxa, estão no meio de uma guerra, estão recebendo ajuda solidária e dentro desse processo conseguem segregar e fazer coisas, assim, revoltantes. Dá vontade de falar, olha, explodam todos aí, vamos tirar as minorias e vocês que se virem, porque, puxa vida, estão recebendo e tudo mais. Ou seja, a gente, enquanto cidadão, fazer isso no dia a dia também, em todo lugar, não é? Eu acho que dentro de casa é no nível e fora de casa é de uma maneira política, não é? Porque senão fica só uma grupos, conversa, né? não é? Porque tem coisas que são intoleráveis nos tempos de hoje, de suportar, de ver e de achar é normal isso. Não, não é normal, não é? Bom, e o Brasil, o bolsonarista que o diga, né? Então, eu vejo em relação ao que Coisa você tá falou, feia. Sandra, essa questão aí de já tem um problema, né? Já tem essa questão, tá? aí a guerra. E dentro dessa guerra se levantam mais podres ainda. Sim, Entendeu? podre, Dali, podre, desse, vamos dizer assim, desse podre grande, você vê coisas mais podres ainda se levantando, porque aí entra tudo, entra esse egoísmo, né? Entra o preto que não pode sair primeiro, tem que ser o último, entra vamos dizer, a comida, enfim. Então, é uma coisa que abre, é uma ferida grande que abre que vai aparecendo os micróbios, né? Sim, Vai porque quando aparecendo os bichos ali, ó. os sírios É como chegaram se na você Europa, foi aquele jogasse. caos. A Alemanha até que recebeu mais, que foi a época que eu estava na Alemanha, abriu as portas lá. Agora, de repente, a Europa ficou tão solidária, né? Porque é um bando de branquinho de olho azul. Aí entra todo mundo, seja bem-vindo. Nada contra, tá um caos aqui, óbvio. Eu sou contra o Putin, mas o Putin tem seus motivos. Blá, blá, blá. Mas a gente é o que você falou, Marcela, a gente começa a ver o podre dentro do podre. Porque abre a ferida, mas dentro da ferida tá cheio daqueles bichos de mosca. Tá infectado, entendeu? deu, como é que fala? Aquelas Verme, larvas. tá cheio de vermes. Né? Então, abre ali, ó. Você vê que o troço foi futucado, mas ali dentro está contaminado. Sim. Entendeu? Isso é em toda situação, toda área. Não estou falando que é ali na guerra, não, mas é em tudo. Nesses lugares que está tudo assim bonitinho, você arruma e bota assim o cobertor, mas aí quando você tira, vem o podre, né? Então, é desse jeito que está acontecendo. Fala, Carmen. Acho que todo mundo recebeu essa mensagem hoje. Eu vou ler rapidinho. Me desculpem, eu tenho parte nessa guerra. Eu quero publicamente pedir desculpas porque sei que eu contribuí para essa guerra e me comprometo a fazer tudo o que estiver ao meu alcance para minimizar os desastres.
As notícias me fizeram lembrar do meu desejo de dominação, que muitas vezes tenho sobre meus filhos e meu parceiro. Me lembrou a agressividade que me faz romper, desrespeitar, trair, quando meu narcisismo se sente ferido. Me trouxe à mente as bombas que eu já coloquei na minha própria casa, nas minhas relações, disposto a destruir tudo, quando achei que ia perder o território. O mundo é a expressão do somatório do que alimentamos dentro de nós. Por isso, me perdoem, eu faço parte dessa guerra e estou trabalhando dia e noite aqui dentro para reverter a situação. Foi escrito pelo Marlon Reikdal. Mas eu acho que fala muito da nossa luta interna, a nossa lei de progresso, como caminha, sabe? Paralela com as desgraças do mundo, e que se cada um faz a sua parte, a gente chega lá. Mas tá difícil por isso. Mas é importante por isso, Carmen. É por isso que é importante o nosso voto consciente, a gente está a par do que realmente está acontecendo, para quando você colocar ali na urna, o apertar é aquele ali, entendeu? Não vai sair perfeição, mas assim, é procurar o melhor. Então, a partir do momento então, que eu me esquivo, que eu deixo para lá na mão dos outros, aí acontece isso, né? Então, é o que a gente tem que aprender agora, né? A consciência de que você é a política, eu sou a política, a Milena, a Margarete. Nós fazemos parte, não adianta, eles não estão a parte de nós, gente. A gente vive nessa sociedade, entendeu? A gente vive nessa sociedade. O que eles fizerem de bom e ruim vai nos atingir. Não adianta eu falar que eu estou à parte, não, porque a gente está junto, né? Então, se eles fizerem coisa boa, vai ser bom para todo mundo. Agora, se fizer o que estão fazendo, aí também sobra para todo mundo. Então, é a consciência aí, né? E apesar do caos agora, se a gente olhar ao longo da história, a coisa está indo para frente. Se a gente olhar há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, está tendo uma evolução. Claro que está longe, longe, longe demais de ser o que tem que ser. Mas está mudando. Se a gente olha o direito da mulher, está mudando. Os direitos estão caminhando num tempo muito inferior ao que a gente gostaria que fosse, mas por causa da luta de muita gente. Ficar parado não vai para frente. Né? E não é fácil, porque é luta, né? Mas isso que eu falo, a gente às vezes que não acredita em nada, que não é espírito, que não é ateu, não sei o quê, mas está na luta social. E por isso que eu acho que o espiritismo tem que estar alinhado com essa luta social. Porque senão vira o quê? Vira dogma. Vira um questionamento vazio, oco, só para a gente perfumaria, né? E fazer de conta que está fazendo alguma coisa, entendeu? Senão perde-se a função final, que é a evolução individual e social e moral de todo mundo junto. Não adianta eu ir para frente e largar o povo lá para trás, que não vai chegar a nada, né? Mas, enfim, gostei muito, viu, Sueli? Valeu aí pelo trabalho. Valeu vocês, pela oportunidade de estudo e estudar com vocês, porque a gente também aprende, eu estou super aprendendo com vocês no grupo, estou adorando estudar juntos também. Nada, a gente vai aprendendo. Eu aprendo super mais com a observação de vocês. Aí, não, eu estou super de acordo, que eu acho que, além de discutir isso através dos meios adequados aqui no Brasil, tem audiências públicas, enfim, fazer parte do partido político, para poder propor, também participar de grupos que defendem os direitos humanos, né? Porque é um absurdo tudo isso, é um absurdo a gente engavetar, enfiar tudo embaixo do tapete, que você está falando, de repente descobre o tapete, saem cópias largadas de dentro. O que está lá de baixo está feio, Então, aqui, Sueli, só me tira uma dúvida, ou as meninas também, que antes de começar o estudo, eu estava lendo um jornalista brasileiro, e ele falando de uma praia no Nordeste, que aconteceu isso acho que ontem, que um rapaz morreu afogado, e ele ficou lá na praia, o corpo dele, né? E as pessoas tomando sol, se divertindo
como se nada tivesse acontecido, né? Aí eu fiquei pensando nessa questão, quando você fala do progresso da gente enquanto espírito, né? Aí eu fiquei pensando, gente, não é possível que uma pessoa ali, em sã consciência, naquela praia, né, não pensasse que podia ser alguém da nossa família, né? E ser tão indiferente. Disse que ele ficou 10 horas, mais ou menos, na praia, até chegar alguém que pediu socorro, né? Viu que ele estava ali morto, pediu socorro para vir o IML, né? Esses órgãos que... O rabecão. É o rabecão, né? Aí eu fiquei pensando, falei, gente, Aí eu até comentei, né, lá no perfil desse jornalista, falei assim, gente, a gente está morto por dentro, porque não é possível ser tão indiferente com a vida, né? E uma epidemia de indiferença que tomou conta do mundo, isso está geral. Não teve um menino no Rio de Janeiro que morreu com as pancadas, tal? Sim, Moisés. Ficou lá, viram bater, caiu no chão, caído ficou. E cadê alguém? Deus do céu, mas nem na Idade Média, nem no, sei lá, no tempo do circo, não sei o quê. É uma coisa, assim, é bizarro, de tão horrível. Uma coisa assim, como isso, né? Como? Aí eu fico pensando desse negócio do nosso progresso espiritual, porque não é possível que ninguém tenha ali um pingo de solidariedade também, caridade com o outro, mesmo que ele esteja morto, né? Mas um pingo pelo menos ali no último momento da vida dele, ele tem um pingo de dignidade, né? Eu tenho a impressão, você falando, que assim, as pessoas me veem na cabeça que é uma ideia de tamanho egoísmo, que as pessoas não olham para o lado. Talvez as pessoas não tenham percebido, porque elas estão só olhando para si, né? Só olhando para si, só para sua família, e não percebe. Acho que aí retrata bem o egoísmo que o Kardec falou, que nós temos que trabalhar para expulsar ele da nossa sociedade, porque a gente sequer olha para o lado para saber o que está acontecendo com aquela pessoa, por que ela está ali deitada, sem se mexer? Será que ninguém teve curiosidade? E é geral isso, porque a gente está falando nos cursos, Nordeste, Brasil, não sei o quê. Eu não sei se vocês viram também, aconteceu faz coisa de um mês. Por isso que eu falo, é o mundo inteiro. Acho que é um fotógrafo famoso, já um senhor, 70 e poucos anos, na França, no inverno, saiu, jantou e ia dar a volta na esquina que ele costumava dar para, sei lá, né, depois da comida. Tomou um escorregão no gelo, na neve, caiu, ficou 8 horas no chão caído. As pessoas passaram para um lado, passaram para o outro, ninguém mexeu no homem. O homem morreu por falta de assistência, morreu de frio no chão. É igual o menino que ficou morto na praia. É a mesma situação em outro continente, em outra sociedade, em outra cultura, e a apatia, parece que o ser humano está morto por dentro. Porque eu falo, quem é entre mortos e vivos não é uma questão de encarnado e desencarnado, porque deve ter muito desencarnado mais vivo do que muito encarnado, não é? Tipo assim, quem é que está vivo, quem é que está morto? Não é? Tipo, quem é que está vivo por dentro? Não adianta estar na carne para falar que está vivo, não é? Então, dá medo isso. Isso dá medo. É um momento muito desafiador mesmo, né? Dessa tomada de consciência de quem sou eu nesse caldeirão e de quem são esses outros, né? Para a gente poder se identificar aí, né? Nessas histórias todas. Porque a gente começa a ficar muito solitário, a gente sente uma solidão muito grande no coração. Quando começa a olhar e ver o que fala... Imagina a solidão, mas eu penso, imagina Jesus lá na época dele, com a grandiosidade que ele veio, como é que ele não se sentia solitário também? A grande solidão do coração dele, não poder compartilhar com ninguém a quantidade de amor que ele tinha no coração dele. A gente está falando do nosso coraçãozinho, né? Agora imagina quem tem um coraçãozão. Ô, gente, deixa eu perguntar uma coisa, sem querer cortar cortando. O papo tá bom, mas eu acho que eu tenho que cortar, porque senão vai dar esse... Eu pode parar de gravar, pelo menos, aí para a gravação. Pode parar. Então tá, a gente aproveita para se despedir e agradecer a nossa querida Sueli e falar para ela que esse capítulo ele é enorme. Você pode continuar com... Sim. Eu estava futucando ali, eu estava fazendo a leitura, ele é enorme, tem uns assuntos assim para a gente degustar, entendeu? Então, você pode voltar com esse mesmo tema, que tem a civilização, que eu já vi. Então, tem perguntinhas ótimas. E aí,
agradecendo mais uma vez, né, pela presença, e você já é da casa, não tem como fugir, é só conciliar os fusos horários, né? Você também, o Margarete, você está convidada a participar do nosso estudo, viu? É o Evangelho e o Livro dos Médios agora, tá? Então, tá, gente. Obrigado pela presença. Quem vê depois vai se deleitar aí com o tema. E agradecendo por todos, por nós todos e por todas. Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade, pela participação. Obrigada por tudo, pelo acolhimento. Super obrigada. Gratidão. Opa.